que se encontra no livro de Salmos, Salmo de 126. Vamos ler todos os versículos. Livro de Salmos, Salmo de 126, do verso 1 ao verso 6. Quem achou, diga amém. E diz assim a palavra do Senhor: quando o Senhor trouxe os cativos de volta a Sião, foi como um sonho. Então a nossa boca encheu-se de riso e a nossa língua de cantos de alegria. Até nas outras nações se dizia: o Senhor fez coisas grandiosas por este povo. Sim, coisas grandiosas fez o Senhor por todos nós, e por isso estamos alegres. O Senhor restaura-nos, assim como enche os leitos dos ribeiros do deserto. Aqueles que semeiam com lágrimas, com cantos de alegria colherão. Aquele que sai chorando enquanto lança a semente, voltará com cantos de alegria, trazendo os seus feixes. Amém? Você pode liberar suas mãos e aplaudir o Senhor bem forte por essa palavra, em nome de Jesus. Bem, meus irmãos, chegamos em mais um mês do ano 2025, o mês de setembro, com o tema proposto para nós, vivendo uma nova estação, a qual eu acredito que o Senhor vai falar muito conosco durante esse mês. E desde já eu já queria que você já olhasse aí para o seu irmão da direita e da esquerda e dissesse para ele o seguinte: chegou o tempo, não, está fraco, mais forte, chegou o tempo de você viver uma nova estação. Isso. Bem, falar sobre viver uma nova estação é você sair de um ciclo e partir para o outro. E é bem verdade que a gente sabe que em cada ano existem 4 estações, que são primavera, verão, outono e inverno. Estações que são normais acontecer em cada ano que se passa. E essas estações já estão envolvidas com cada um de nós. Mas eu consigo entender que Deus também tem as suas estações para nós. Não tirando que essas estações do ano foi criada pelo próprio Deus. Mas Deus, ele tem as suas estações para cada um de nós também. E eu escolhi esse texto porque foi qual o Senhor falou no meu coração. E o Salmo de 126 é um texto bastante conhecido de cada um de nós. Você já ouviu muitos aqui pregar. O pastor mesmo já prega demais esse texto aqui. E o contexto desse texto nada mais é quando o povo está voltando do cativo babilônico, depois de 70 anos. No Salmo 137, o povo está cativo, o povo está preso. O Salmo 137 começa a decorrer pedindo para que eles pudessem cantar um cântico, cantar uma canção da terra da onde eles eram. Eles vão dizer o seguinte: como é que nós vamos cantar? Como é que nós vamos dar cântico a Deus? Nós estamos distantes, estamos longe. Estão numa situação ruim, estão numa estação ruim. Estão vivendo uma estação contrária, uma estação de adversidade, uma estação de prisão, de aperto. Por quê? Porque esse povo, eles pararam de adorar ao Senhor. O povo de Deus, eles entram numa estação ruim, numa estação contrária, só porque eles pararam de adorar ao Senhor. A gente conhece a história desse povo, a gente sabe bem como esse povo surgiu, como ele foi formado, como ele foi criado, como ele surgiu. A história desse povo, desde quando Deus chamou Abraão,
dizendo para ele que dele sairia uma grande nação. É a partir daí que esse povo nasce, cresce. Esse povo ele vai preso, fica 400 anos no Egito. Deus levanta Moisés para libertar o povo de lá. O povo sai de lá com uma mão forte. É liderado por Moisés, é liderado por Josué. Josué morre, fica sem liderança. O povo fica vivendo várias estações no tempo de juízo. Uma hora adorava a Deus, uma hora não adorava. Uma hora fazia que agradava, uma hora fazia que não agradava. Então o povo vivia em várias estações no tempo deles. Uma hora estava numa estação de liberdade. Uma hora estava numa estação de prisão. Por quê? Da forma como estava conduzindo as coisas diante de Deus. E é bem verdade que todas as vezes que esse povo trilhava um caminho contrário à vontade de Deus, Deus criava uma estação ruim para que esse povo pudesse viver. Se você olhar os livros dos profetas maiores e os profetas menores, você vai ver Deus levantando esses profetas e dizer: olha, se você não se arrepender, se você largar os seus pecados, vai vir um tempo ruim, vai vir uma estação ruim para vocês vão ser subjugados, vão ser levados presos e vocês vão viver um tempo, ou melhor, vão viver uma estação ruim. Só que o povo não dava crédito à palavra dos profetas, não dava credibilidade àquilo que os homens de Deus falavam através de Deus. Mas ao mesmo tempo que esses profetas tinham uma palavra em dizer que se ele não se arrepender dos seus pecados, ia chegar a uma estação ruim, ao mesmo tempo, Adilson, tinha uma palavra que também chegaria uma estação favorável, o momento que esse povo voltasse a adorar e bendizer o nome do Senhor. Então é bem verdade que todas as vezes que o povo desobedecia a Deus, uma estação ruim chegava para esse povo. E aqui eu quero dar um gancho para você. Todas as vezes que eu e você tomamos uma direção contrária à vontade de Deus, Deus vai criar algumas estações ruins para mim e para você, eu e você entender que nós precisamos fazer a sua vontade. Às vezes as estações ruins que se apresentam a nós, as estações ruins que a gente entra, nada mais é porque eu e você tomamos uma direção errada, da qual o Senhor direcionou para mim e para a sua vida. E era isso que acontecia com esse povo. Só que Deus ao mesmo tempo tinha criado estações ruins para esse povo. Deus tinha uma estação favorável para eles. Esse povo ficou 70 anos numa estação ruim. Pensa você ficar 70 anos cativo, sendo subjugado, vivendo numa terra distante, vivendo numa terra pagã. 70 anos esse povo ficou numa estação ruim. ...70 anos não são 70 dias, gente. É muita coisa. Só que esse texto de Salmos 126 é um salmo que expressa um momento de esperança, de alegria, de algo novo que está acontecendo, uma nova estação que está surgindo. Nós estamos aí saindo de uma estação para outra, saindo do inverno para a primavera. E o inverno não acabou ainda. Se eu não me engano, o inverno acaba dia 22 de setembro, dia 21, e dia 22 de setembro começa a primavera. Só que em Cantares capítulo 2, verso 11, diz para nós o seguinte: veja, o inverno acabou, as chuvas já se foram,
É interessante que nesse versículo ele dá uma exclamação: veja, preste atenção, o inverno já acabou, a chuva já se passou. E é o que está acontecendo com esse povo aqui agora. Eles estão saindo de uma estação ruim para viver uma estação nova, a qual o Senhor levantou um homem chamado Ciro e liberou um decreto para que esse povo saísse de uma estação ruim para viver uma estação favorável. Levante as suas mãos para cima, que eu já vou liberar uma palavra para o teu coração. Talvez alguém decretou algo para tua vida, para tua casa e para tua família, que você não vai viver uma estação favorável, mas nessa noite o Senhor me trouxe aqui para dizer: essa estação ruim já acabou e diante de você existe uma estação favorável chegando para você. Um decreto foi liberado através de Ciro, para que esse povo pudesse sair do cativeiro e viver uma nova estação. Ciro foi levantado como um canal de Deus, para que esse povo pudesse ser livre de uma estação a qual o Senhor Deus mesmo provocou. Tem ideia disso? O mesmo Deus que criou uma estação contrária para esse povo é o mesmo Deus que criou uma estação favorável para que eles pudessem viver, para que eles pudessem entender que eles só conseguiria viver uma estação favorável diante da presença dEle, mediante a palavra dEle, mediante a direção dEle, mediante os princípios dEle, mediante os mandamentos dEle. E quando o povo se arrepende, eles começam a viver uma estação favorável. Talvez você hoje que está aqui esteja vivendo uma estação desfavorável sobre alguma área da tua vida. Talvez você que entrou aqui possa estar vivendo uma estação desfavorável no meio da sua família, no meio da sua parentela. Talvez o Senhor está permitindo você viver essa estação para você entender que você só vai conseguir viver uma estação favorável quando você começar a dar atenção à voz e à palavra dEle. Quando você começar a entender que os seus caminhos precisam trilhar a direção do próprio Deus. Isaías 55, verso 8, diz para nós o seguinte: é a palavra que diz que os meus caminhos não são os seus caminhos, nem os meus pensamentos são os seus pensamentos, porque os meus caminhos e os meus pensamentos são maiores e melhores do que o seu. Ninguém consegue viver uma estação favorável nos seus próprios caminhos, nos seus próprios pensamentos, mas se você começar a andar nos caminhos do Senhor, a pensar como Ele pensa, pode ter a certeza que uma estação favorável será estabelecida sobre a tua vida, sobre a tua casa e sobre a sua família. Não tem como viver numa estação favorável sem estar na direção de Deus. Não tem como viver numa estação favorável se eu e você não tiver a direção de Deus. Se porventura, é o que eu acredito, em algum dado momento da sua caminhada você sai fora, automaticamente Deus vai criar alguma estação contrária para que você possa entender: não, caminhe aqui. É o que acontecia com esse povo. Só que eles agora estão saindo. Uma estação nova está acontecendo com eles. E dentro desse texto eu consegui
identificar pelo menos 4 estações que esse povo vai viver, ou melhor, está vivendo, já que eles saíram do cativeiro babilônico depois de 70 anos. Verso 1 diz o seguinte: quando o Senhor trouxe os cativos de volta em Sião, foi como um sonho. E aqui é a primeira estação que eu consegui enxergar. Esse povo agora saiu de uma estação ruim, de sonhos perdidos, de sonho acabado, para entrar numa estação para começar a sonhar novamente. Talvez você que está aqui está num tempo de uma estação que talvez os seus sonhos não vão acontecer, não vão se realizar. Aquilo que você um dia sonhou não vai mais acontecer, mas o Senhor me trouxe aqui nessa noite para dizer para você: nesse mês de setembro existe uma estação de sonhos para ser realizados sobre a sua vida. Louvado, engrandecido é o nome do Senhor. Eu não sei qual é o sonho que você um dia, esse sonho não vai acontecer, esse sonho não vai chegar. Eu não sei qual é o sonho. Uma coisa eu sei: Deus está liberando uma estação de sonhos para ser realizados na sua vida. Tem uma estação de sonhos para você, irmão. Pode começar a sonhar, porque Ele vai realizar. E quando eu falo sobre sonho, eu me lembro de José. Ô José. Só que para que o sonho que José teve, que era de Deus, acontecer, José teve muitas estações ruins. A primeira delas foi que os seus irmãos jogaram dentro de um poço. A segunda foi vendido como escravo. E a terceira foi presa injustamente. Estações ruins, Marquinhos, que José viveu, mas não foi impedido de viver uma estação de sonho sobre a vida dele. Alguém que teve uma estação de escravo, pastor, mas depois teve uma estação de governador do Egito, aonde pôde salvar a sua família da fome, da seca que acontecia na terra onde estavam. Percebe que as estações ruins a qual você enfrenta e você passa não pode ser empecilho de você receber as estações de sonhos que Deus tem para fazer sobre a tua vida. Essa é uma delas. Eu preciso avançar. A segunda estação que eu encontro aqui nesse povo que eles estão vivendo é uma estação de alegria. Verso 2 diz: então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de cantos de alegria. Talvez você possa estar aqui numa estação de tristeza, de sofrimento e de aflições, mas também nessa noite Deus está liberando para a tua vida. Chegou uma estação de alegria abundante para você, e aonde a tristeza pode estar, a alegria, quando chega de Deus, a tristeza vai embora. Essa estação de tristeza acabou, é o final. Não tem por que você ficar mais triste, cabisbaixo, moribundo, porque uma estação de alegria chegou para você. Comece a cantar, o tempo de cantar chegou. Abre a sua boca, glorifique a Deus, que uma estação de alegria está chegando para a tua vida hoje, nessa noite. Eles estão vivendo agora uma estação de alegria, estão com a estação de sonhos e de alegria agora. Quando as pessoas estão tristes, meus irmãos, mas o Senhor tem essa estação de alegria para nós essa noite.
terceira estação é a estação de viver grandes coisas de Deus. No próprio texto de Salmo 126, a qual o Espírito Santo falou no meu coração, e o Senhor fez coisas grandiosas por este povo. Sim, coisas grandiosas fez o Senhor por nós, por isso estamos aqui. Essa estação Ele tem para nós esse mês também. Eu profetizo sobre a sua vida em nome de Jesus, que uma estação de coisas extraordinárias vão acontecer no meio da tua vida, dos teus negócios, dos teus projetos. Eu não sei o que você tem colocado nas mãos do Senhor, e muito bem não sei qual é a estação que você tem vivido. Uma coisa eu sei: coisas grandiosas desse mês vão acontecer. Uma estação de coisas extraordinárias vão acontecer sobre a tua vida. Não se espante quando o telefone tocar, não se espante quando alguém te ligar, a porta se abriu, aquilo que você esperava vai chegar, a assinatura do juiz já está sendo assinada. Coisas grandiosas vão acontecer. Uma estação de coisas grandes de Deus vai acontecer sobre a sua vida. Você crê nisso? A outra estação que eu encontro nesse texto é a estação de restauração. É qual eu creio que o Senhor também vai fazer nesse mês. E o versículo é o verso 4. O Senhor, restaura-nos, assim como enche o leito dos ribeiros do deserto. Eu não sei o que está aí, qual é a área da sua vida derrubado, caído, destruído. Talvez você viveu uma estação de coisas perdidas, coisas que saíram, foram embora, se perdeu ao longo do caminho, mas fica tranquilo, o Senhor também tem uma estação de restauração para áreas da sua vida que foram perdidas ao longo do caminho. Ele vai restaurar. Quando eu falo sobre isso, eu lembro do profeta Ezequiel, vale de ossos secos, que é onde Deus pergunta: você vê esses ossos, pode ter vida? Senhor, tu sabes, então profetiza, filho do homem. E o profeta profetiza, e um grande exército se levanta, fica de pé. O Senhor tem uma estação de restauração sobre a tua vida, em nome de Jesus. Ele vai restaurar tudo agora, tudo de pé novamente. Talvez você está desacreditado, isso não pode mais acontecer, não vai ficar mais de pé. Pode, porque Ele pode fazer todas as coisas. A palavra do Senhor diz: por acaso existe alguma coisa impossível para mim? Existe algo que eu não possa fazer? Ele pode. Ele pode. A outra estação é a estação de colheita. Aqueles que semeiam com lágrimas, com cantos de alegria colherão. Aquele que sai chorando enquanto lança semente voltará com cantos de alegria, trazendo os seus feixes. Vou dizer uma coisa para você. Talvez no início desse ano você começou com as suas sementes de lágrimas, porque também isso também é uma semente para nós. Ver a sua semente foi com muito choro, acreditando que a sua estação nova poderia chegar, acreditando que um tempo novo chegaria, acreditando que
essa estação nova de Deus bateria a sua porta. E por isso você vai colher as sementes que você plantou durante todo esse tempo. Porque Ele tem uma estação de colheita abundante para a minha vida e para a sua vida. E é para esse mês. Se as suas sementes que você semeou foi com fé, confiança, esperança, tenha certeza que a sua estação da colheita vai ser abundante para a glória de Deus. Mas como eu disse aqui, irmãos, citando o versículo de Cantares, capítulo 2, verso 11, que o inverno acabou, já foi embora, assim como a estação de prisão e de cativeiro desse povo foi embora. E sobre as estações que eles estão vivendo aqui, que eu citei para vocês aqui agora. Estações que o Senhor está promovendo para esse povo. E o inverno dá a ideia de ambiente frio demais. Tempo nublado, muita chuva, céu cerrado, cinzento. Não quer sair de casa, está amuado, não quer avançar, não quer progredir, não quer dar um passo. Tem pessoas que querem continuar vivendo o seu inverno, não querem sair de dentro dele. Mas o Senhor está dizendo: acabou o inverno, o tempo de crise acabou. Não tem por que você ficar aí dentro parado, estagnado. Sai e vem viver uma nova estação que eu tenho liberado para a tua vida. Oh! Tem pessoas que não querem sair do inverno, estão lá dentro. Mas ainda você, já acabou isso aí, já terminou isso aí. Você só está aí porque você quer, porque eu já dei uma estação para a tua vida, eu já dei uma estação para a tua casa, eu já dei uma estação para a tua família, eu já dei uma estação lá para o teu casamento, eu já dei uma estação. Sai desse inverno aí, o tempo de crise acabou. Ah, presbítero, eu estou numa crise de ansiedade, isso já acabou. Ah, presbítero, eu estou numa crise de depressão, isso já acabou. Presbítero, eu estou numa crise e desânimo, isso já acabou. Sai daí, esse inverno. Ah, presbítero, eu estou numa crise de pânico, sai daí, e isso já acabou. Você está aí porque você quer. Por que você está aí? Você está aí porque você quer ficar. Pegou o seu casaco, se agasalhou daqui, não sai daqui, ninguém me tira. Deixa eu dizer uma coisa para você: só vai viver uma nova estação quem deixar esse inverno e seguir em frente. Porque o inverno também implica você deixar o passado, largar coisas que te prendem. Entende isso? Já falamos aqui várias vezes, para viver o novo tem que largar o velho, não é isso? Para o novo entrar, o velho tem que sair. A Bíblia diz, Jesus fala isso: não se pode colocar pano novo em pano velho. Não se pode colocar vinhos novos em odres velhos. Por quê? Vai se romper, vai se estragar. Tem gente que quer viver a primavera, mas está no inverno ainda. Como é que é isso? Estação é troca de lugar, partir para outro. E a ideia é que o versículo que eu já citei aqui para vocês de cantar, a ideia é que Deus está dizendo o seguinte: ó, eu mudo tudo, transformo tudo. Já acabou, gente, acabou o inverno. Sai daí.
Até quando você vai ficar nessa crise sua aí? Ai, Cristiano, presbítero, tem hora que a minha alma entra em conflito. Eu sei, irmãos, a minha também entra, mas eu não fico nela não. Salmo de número 42 diz para nós: por que está abatida, ó minha alma? Por que te perturba dentro de ti? Confie em Deus, espere em Deus, eu ainda o louvarei. Abacuque, capítulo 3, 17, diz para nós também: ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja fruto na videira, ainda que as vacas sejam arrebatadas do currais, eu por toda a minha vida me alegrarei no Deus da minha salvação. Sabe o que eu aprendo com isso? Eu não dependo de estações favoráveis para me alegrar no Senhor. Se a estação está ruim, eu continuo me alegrando. Por quê? Porque eu sei que a qualquer momento uma estação favorável vai surgir para a minha vida. E você está aí, nesse inverno seu, que não sai nunca, e deixa de viver uma estação nova, que Deus já liberou para a tua vida. É só você ir. Fique de pé no nome de Jesus, a hora já passou. É só você seguir em frente, deixar ser guiado por Ele, como o profeta Ezequiel, quando foi conduzido aos níveis de águas. Quer ver uma estação nova? Sai do inverno. Deixa o passado e viva o novo do Senhor para a tua vida, em nome de Jesus. Quantos aqui estão dispostos a sair do inverno? Diga glória a Deus. Isso, irmãos. O mês de agosto já foi. O inverno foi com ele também. Primavera chegou. Já floresceu. Vamos seguir em frente. Feche seus olhos. Vamos adorar o Senhor nessa noite. Coloca a mão no seu coração. Meus irmãos, quem aqui entre nós não é crente em Cristo Jesus? Ouviu a palavra e talvez está vivendo uma estação de adversidade contrária e quer viver uma estação nova. E eu quero dizer para você que só Jesus pode fazer você viver uma nova estação. E quer declarar Ele como o Senhor da sua vida.
Eu quero orar por você nessa noite. Você que ouviu a palavra, você que nunca foi crente, você que está afastado dos caminhos do Senhor, porventura trilhou outro caminho e entrou nas estações ruins que você não está conseguindo sair. O Senhor está falando com você hoje. Segue a minha direção, ouve a minha voz, que você vai ver uma estação nova comigo. Quer voltar para os caminhos do Senhor? Não tem ninguém? Deus abençoe sua vida. No nome de Jesus. Você pode aplaudir o seu bem forte para essa palavra. Bem, domingo aguardamos todos vocês aqui. É Santa Ceia do Senhor. Quando chegarmos à mesa, renovando nossa aliança com o Senhor. Esse mês já chegou para nós. Traga um amigo, traga um convidado. Eu creio que o Senhor vai derramar mais uma porção da sua presença, como já fez aqui nessa noite. Amém? Oremos. Pai, muito obrigado. Nós te louvamos, te bendizemos, ó Deus, porque o Senhor é bom. Obrigado por essa oportunidade, obrigado por essa noite, obrigado pela tua palavra que veio aos nossos corações. A palavra já foi liberada, Senhor, no momento de sairmos do inverno, abandonar o inverno, porque uma estação nova do Senhor chegou para nós nessa noite de hoje, meu Pai. É um tempo de alegria, tempo de cantar, tempo de se alegrar, Senhor. É um tempo de viver coisas novas para louvor do teu Pai. Muito obrigado no nome de Jesus. Que o grande amor de Deus, que a graça do Senhor Jesus Cristo e as consolações do Espírito Santo venha ser com todos que amam e aguardam a vida do Senhor. E o Pipa diz bem forte: 2025. Aplauda o Senhor bem forte nessa noite.